Se a oposição na sua vida cresceu de repente, eu tenho uma notícia forte para te dar hoje. Você não deve recuar. Pelo contrário, essa pressão toda é a confirmação exata de que você está muito perto de romper uma grande barreira espiritual. Lembra do povo de Israel saindo do Egito? Eles obedeceram, saíram da escravidão, mas o que aconteceu logo depois, todo mundo sabe, né? Eles deram de cara com o Mar Vermelho. A contrariedade parecia intransponível. Faraó vinha atrás e o mar fazia o quê? Bloqueava a frente. Mas preste bem atenção nisso. Aquele mar não era o fim da história. O Mar Vermelho foi o palco do maior milagre deles, né? Na minha vida, por exemplo, eu sempre sofri oposição, contrariedade, perseguição gratuita, inclusive. Já passei por situações em que pessoas que me viam pela primeira vez diziam na minha cara: saia daqui, eu não te quero aqui. Mas sabe o que eu aprendi? Sempre que isso acontecia, Deus estava prestes a me entregar uma grande bênção. E eu lembro que em uma emissora de TV onde eu trabalhei, no início da minha carreira, eu enfrentei todo tipo de contrariedade que você possa imaginar. Ao mesmo tempo que haviam pessoas ali que me acolhiam, que me amavam, mas tinha um grupinho que queria realmente ver o meu fim naquele lugar. Mas no fim de tudo, o departamento de jornalismo inteiro acabou e só sobrou eu. Aquele que mais me perseguia, ele olhou para mim e disse assim: o teu santo é forte, nunca consegui te derrubar, eu tirei todos e só ficou você. Pois é, gente, Deus ele nos justifica, ele cuida de nós, enquanto o mundo tenta impedir o nosso progresso. Lembre-se, você está sofrendo esse tipo de ataque e que você tem que seguir em silêncio, em oração, porque o próprio Deus vai falar por você. Então, é assim, eu tenho uma coleção de ofensas gratuitas, de perseguições. No meu segundo emprego, havia uma mulher estranha que, na minha primeira semana, eu estava conhecendo a empresa, ainda a mulher olhava para mim e falava assim: eu não gosto de você, sai daqui. E ela falava com aquela voz diabólica: sai daqui. Eu era muito nova, eu não entendia muito bem por quê. Mas o tempo vai passando, você vai adquirindo experiência, maturidade espiritual, você vai vendo que, na verdade, não é a pessoa que não gosta de você, é o que está nela que não gosta de você. Luz não bate com as trevas. Né? E quando você chega num ambiente de escuridão, de ambientes pesados, ambientes tóxicos, que você está ali entrando como uma lanterna, jogando luz. E o que é treva vai realmente ter que se dissipar. Então, eu já sofri muitos ataques, muitos levantes, e eu comecei a entender que sempre que havia algo desse sentido, é porque Deus tinha uma obra muito grande na minha vida, era porque uma bênção se aproximava. E esse episódio dessa pessoa que me perseguia nessa emissora de televisão, ele fazia de tudo para me desestabilizar emocionalmente. Mas quem me colocou lá dentro foi Deus. E eu saí no tempo de Deus. E ele fez tantas maldades, gente. Ele agia com tanto desrespeito com as pessoas. Era um senhor de idade, né? Totalmente cavalo do diabo, né? E aí ele conseguiu destruir todo aquele departamento. Eu vi pessoas chorando sendo demitidas. Aquele setor que foi criado com tanto sacrifício acabou. E eu vi um por um indo embora e naquele lugar só restou eu. E aí virou praticamente um mausoléu, não tinha ninguém ali. E aí foi nesse dia que ele veio até mim e falou assim: eu sempre tentei te derrubar e nunca consegui. E olha você aqui. Então, você vê que Deus, ele te defende. Se você está sendo atacado, silencia, não se justifique. O Senhor é a sua própria defesa. E a gente vai vivendo um dia após o outro e vai aprendendo, e o Espírito Santo vai curando essas feridas que as pessoas fazem na gente, né? E dia após dia a gente vai vencendo até ser dia perfeito. Então, se você estiver enfrentando qualquer tipo de levante, perseguição, opressão, pessoas querendo tirar você do seu limite, abalar o seu emocional, fique constante no Senhor. O Senhor vai te justificar e não saia do foco, não perca o foco, não saia da frequência, porque o objetivo do inimigo é fazer você desistir de tudo. Não desista do que Deus te prometeu, não desista da sua bênção, não desista de nada. Alvo
a nossa vida é olhar para frente e olhar para o alto e fechar os nossos ouvidos para esse circo, para essas perseguições, para essas falácias, né, para essas acusações, e você vai vencer em nome de Jesus. É durante o processo que Deus observa, né, o nosso comportamento. Então, da mesma forma que hoje eu continuo passando por verdadeiros turbilhões de problemas, mas eu não vou perder o meu foco, o meu alvo. É o Senhor. E as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores. E quando você for muito atacado, saiba que você está no caminho certo. E que o Senhor sustente as suas mãos e os seus pés para que você possa caminhar em direção à sua terra prometida. E quando você chegar lá, conte para todo mundo mesmo, porque o nome do Senhor, ele tem que ser glorificado e o nosso inimigo já está debaixo dos nossos pés, porque essa é a promessa da palavra de Deus para cada um de nós. Deus abençoe a sua noite e a gente se encontra no próximo vídeo. Esqueça a contrariedade. Olha para o alto e segue avante, firme na fé. Deus abençoe. Tchau.